Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Fundação Portuguesa de Cardiologia, representada pelo Dr. Luiz Negrão. É médico da saúde pública e também faz parte da assessoria da Fundação, assessoria médica da Fundação. Isso mesmo, bom dia. Muito bom dia. Então veio aqui para nos falar o que faz a Fundação de Portuguesa de Cardiologia. A Fundação Portuguesa de Cardiologia nasceu há muitos anos atrás e tem como objetivo, tem como missão alertar as pessoas para os riscos das doenças cardiovasculares. A gente só pode prevenir o que conhece. E, portanto, se eu desconheço os riscos que corro, então eu morro mais facilmente e morro mais cedo. Se eu conhecer os riscos que corro, então eu posso tomar medidas preventivas para evitar vir a ter complicações por causa das doenças cardiovasculares. Há muitos anos atrás houve um médico que disse que a saúde é um bem precioso demais para estar só nas mãos dos médicos. E, portanto, no fundo o médico faz o diagnóstico, o médico propõe um tratamento, o médico aconselha a mudar de comportamentos e a mudar de atitudes, o médico dá conselhos sobre variedíssimos aspectos. Agora, as pessoas, das duas, uma, ou aceitam esses conselhos, ou aceitam essa medicação e fazem os possíveis por serem mais saudáveis, e por facto de terem a doença podem ser mais saudáveis. Não quer dizer que a vida esteja arrumada e que a situação esteja completamente inalterada, mas se as pessoas não fizerem, então sim, as coisas vão se complicar. E depois, mais tarde, a gente vai pagar uma fatura que habitualmente não queremos pagar. Não é? Uma das faturas que a gente pode pagar é a chamada insuficiência cardíaca. Este ano, o mês de maio, mês do coração, é dedicado à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando o coração não tem força nem é capaz de bombear o sangue para todas as partes do corpo. E, portanto, o indivíduo que tenha uma insuficiência cardíaca cansa-se por tudo e por nada, fica com falta de ar, é incapaz de fazer a sua vida normal, porque dá 2, 3 passinhos e fica mais cansado do que o que a Rosa Mota ficava quando corria a maratona. Isto significa que aquele coração foi muito maltratado, aquele coração foi esquecido e que aquele músculo que se devia contrair com vigor, com força, com dinamismo, é uma coisinha mole, é uma coisinha sem força, é uma coisinha incapaz de mandar um bochecho de sangue para onde quer que seja. E o sangue precisa de ser oxigenado, precisa de passar pelos pulmões e depois precisa de ir para todas as partes do corpo com oxigênio para as nossas células poderem funcionar. Se isso não acontecer, as pessoas cansam-se, as pessoas ficam muito fatigadas, as pessoas não são capazes de funcionar normalmente e têm uma coisa que se chama insuficiência cardíaca e facilmente depois fazem infecções respiratórias, facilmente depois têm infartos, agravam o seu aparelho circulatório e, portanto, são sempre situações de uma morte e de uma incapacidade que vai sendo progressivamente maior, que não traz nem benefícios para quem trata, nem traz benefícios para quem sofre. E, portanto, é uma doença que nós temos que estar atentos. E para evitar que essa doença apareça, nós temos que cuidar do nosso coração. E cuidar não é fazer a vontade do médico. O médico receita o medicamento e pronto, eu daí lavo as minhas mãos, agora o médico já receitou e agora já está tudo bem. Não. Eu tenho que constatar que, de facto, a medicação que eu estou a fazer, efetivamente, está a resultar ou não está a resultar. Eu, quando vou com o meu carro à oficina e o mecânico diz, olha, se eu tenho um problema aqui na ignição, que ele tem que pôr um motor de arranque novo. Então quer dizer que, a partir do dia em que eu ponho um motor de arranque, o carro vai pegar logo assim que eu dou a chave. Se o carro não pega quando eu dou a chave, se de vez em quando ele falha, então é porque o problema não estava no motor de arranque. O problema estava noutra situação qualquer. Quando o médico diz, o senhor tem uma tensão muito alta, vamos tomar este medicamento para controlar a tensão, então eu tenho que constatar que, de facto, aquele medicamento está a produzir resultados. Eu, quando for medir a tensão a fazer essa medicação e for medir a tensão, a minha tensão tem que estar dentro de valores normais. As pessoas não fazem esta parte do trabalho de casa.
vão ao médico, têm o trabalho de ir ao médico, o médico prescreve um medicamento para o colesterol, prescreve um medicamento para a tensão, prescreve os medicamentos todos que tem que prescrever e o doente praticamente só os tem que tomar. Não, está mal. O doente tem que os tomar, sim, mas tem que fazer uma vigilância e um controle daquilo que está a fazer. E, portanto, deve medir de vez em quando a tensão arterial e ficar à espera que a tensão esteja boa. Tem que medir de vez em quando o colesterol e constatar que, de facto, o medicamento que ele está a tomar para o colesterol está a produzir efeito. Tem que constatar que o medicamento que ele está a tomar para a tensão arterial está a produzir efeito. Tem que ter o cuidado de o medicamento que está a fazer para a diabetes está a produzir efeito. Nós tivemos há poucos dias o Dia Mundial da Saúde, que este ano foi dedicado à diabetes. A diabetes é a diabetes, o colesterol e a hipertensão arterial acrescida da obesidade são uma conjugação de riscos muito elevados que fazem com que o indivíduo tenha uma esperança de vida muito reduzida e uma qualidade de vida muito reduzida também. Portanto, são todos estes aspectos que as pessoas têm que ter em consideração. Não vale a pena eu só tomar o medicamento porque o médico disse para eu tomar, eu tenho que tomar o medicamento e tenho que vigiar. Por isso a Fundação de vez em quando organiza uns rastreios. Está a ver? Aliás, nós este ano, no mês de maio, vamos ter um rastreio, um mega rastreio durante 2 dias na Praça da Figueira. Eu agora não sei precisar as datas, mas as pessoas podem ir ao Facebook e à nossa página da internet e ver quando é que nós lá estamos. Mas, estava eu a dizer, os rastreios não servem para as pessoas medirem o colesterol. O rastreio serve para as pessoas que têm o colesterol elevado e que estão a fazer uma medicação, irem lá e constatar que, de facto, a medicação está a surtir efeito, o colesterol está a chegar a valores dentro do normal, que a tensão arterial está a baixar, que o medicamento que eu estou a tomar para a tensão arterial está a produzir o seu efeito e, portanto, eu tenho uma melhor qualidade de vida. O que nós verificamos muitas vezes nestes rastreios, na maioria das pessoas que lá vão, as pessoas sabem que são hipertensas, sabem que têm o colesterol elevado, sabem que têm um peso a mais, sabem que têm a diabetes e não fazem rigorosamente nada. Ou se fazem só porque o médico diz: eu tenho que tomar estes medicamentos, eu tenho que comer, é um por dia, é só um por dia. E pronto, tendo um litro de tomar um por dia, às vezes esquecem-se. Depois às vezes esquecem-se de comprar os comprimidos, depois às vezes esquecem-se de tomar e baralham aquilo tudo e vivem na ilusão de que estão protegidas, que têm o risco diminuído. É mentira, continuam com o mesmo risco, porque as pessoas não fazem aquilo que o médico lhes diz para fazer, que é tomar a medicação, vigiar e controlar a tensão arterial, o colesterol, a diabetes, praticar uma atividade física e deixar definitivamente a porcaria do tabaco e ter uma vida saudável tanto quanto possível. E de facto, a mensagem da Fundação é precisamente esta. E hoje em dia as pessoas já começam a ter algumas atitudes, a ter alguns comportamentos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos estado a reduzir o sal na nossa alimentação. Há 30 anos atrás, que a Fundação Portuguesa diz a hipertensão, o sal, a hipertensão, a tensão e o sal. Sal e a tensão. E as pessoas aos poucos e poucos têm vindo a mudar. Ainda temos um problema que é a sopa. A sopa é um alimento muito salutar, que tem muitas virtudes, podemos lá pôr uma quantidade de produtos hortícolas que ficam sempre bem numa sopa, só que tem um inconveniente, é a mão pesada que a cozinheira tem quando vai ao saleiro e vai buscar uma pitada de sal para lá pôr. E de facto, o sal na sopa tem sido um dos grandes causadores de não estarmos a reduzir tão bem o sal na alimentação como nós gostaríamos. E há outro sal que nós ingerimos sem termos a ideia que o estamos a comer, que é o sal que vem já nos alimentos pré-fabricados e pré-preparados. Ou seja, os presuntos, os produtos de salsicharia, os fiambres, os queijos, o próprio pão, que agora teve há uns anos atrás, teve uma legislação para reduzir o teor de sal, mas temos em tudo quanto é salsicharia e charcutaria, temos uma quantidade enormíssima de produtos que, para serem conservados e durante o seu processo de processamento, são salgados para eles poderem conservar. Os portugueses, quando descobriram o caminho marítimo para a Índia, quando chegaram ao Brasil e quando descobriram a África, tinham que levar os alimentos
dentro daqueles barcos, não havia frigoríficos naquela altura. Muito salgados. Tinham a salga era uma maneira de conservar os alimentos. E, portanto, nós temos, historicamente, o hábito de ingerirmos sal com alguma quantidade. E, de facto, o que nós verificamos é que as pessoas que fazem uma ingestão de sal exagerada, o que está recomendado são 5 gramas de sal por dia. Nós andamos a consumir qualquer coisa, per capita, qualquer coisa como 12 gramas de sal por dia. Já estivemos a ingerir muito mais do que isto. E, portanto, aos poucos e poucos as pessoas têm tido o cuidado, aos poucos e poucos as pessoas têm tido a preocupação de não pôr tanto sal na comida e de optar por alimentos com menos sal e alimentos menos salgados. E isso é uma medida que é fruto de uma mensagem que a Fundação ao longo destes anos tem vindo há 30 anos. Há 30 anos. E um outro aspecto que é a atividade física. Há anos que a Fundação, na década de 1950, houve um cientista inglês que descobriu que os motoristas, os funcionários da Carris inglesa, Carris é nossa, não é da Inglaterra, mas os funcionários que trabalhavam nos transportes públicos em Inglaterra morriam de maneira diferente em função do seu posto de trabalho. O motorista dos autocarros eram indivíduos que sofriam muito mais de doença cardiovascular do que o cobrador que andava naqueles autocarros de 2 pisos, cima a baixo, da frente a trás, ali a fazer um sacrifício, uma ginástica para se manterem equilibrados no meio daquelas curvas e daquelas contracurvas que o trânsito nos obriga. Estes indivíduos morriam muito menos de doença cardiovascular, tinham muito menos complicações relacionadas com a hipertensão e com o colesterol e com a obesidade do que os indivíduos que vinham a conduzir o autocarro. Porque uns praticavam inevitavelmente uma atividade física, os outros passavam as 8, 10 horas por dia sentados naquele gabinete, naquele quadradículozinho pequenininho que ficava lá à frente com o volante à frente. E o esforço que eles tinham para rodar aquele volante não era praticamente nenhum. Portanto, a atividade física, desde há muitos anos que nós sabemos que é benéfica para a saúde das pessoas. E nós temos vindo a alertar isto sempre, todos os anos, de há 30 anos para cá. Nós agora começamos a ver pessoas a fazerem as suas marchas, fazer as suas caminhadas. Há uns que até se aventuram, fazem os seus joggings. Há outros até que arriscam demais e que põem-se a fazer as grandes meias maratonas das pontes que nós temos, por exemplo, aqui em Lisboa, e isso constitui um risco. Todos os anos, nas meias maratonas, há pessoas que fazem infartos agudos de miocárdio, há pessoas que podem fazer paragens cardíacas e, portanto, é uma situação complicada. Porquê? Porque as pessoas 365 dias por ano não fazem nada e depois num dia querem fazer 10, 12 km a correr, o que é um perfeito disparate. Se forem a passear calmamente, com uma garrafinha de água, numa amena cavaqueira, agora preparem a meia maratona. Pensem que não podem de uma hora para a outra começar a correr feitos uns desalmados, porque não os leva a lado nenhum. Leva-os onde a gente não queria que eles fossem, não é verdade? Portanto, as pessoas têm que ter o cuidado de se prevenirem e, portanto, comecem já a preparar a próxima meia maratona, a caminhar, que vai acontecer lá para setembro. Preparem-na, comecem já a fazer as vossas marchas, as vossas caminhadas. Houve uma vez que eu fui à Itália numa excursão e houve um sujeito, eu não disse a ninguém que era médico, e havia um sujeito que dizia, às tantas em Roma, fartámos-nos de andar para ver museus e monumentos e depois como os transportes públicos, aquilo é um bocado complicado, nós andámos um bom bocado a pé. E então havia um sujeito que dizia, estes ares de Roma fazem bem à diabetes. Mas porquê? Porque eu desde que tenho estado aqui em Roma, tivemos 3 dias em Roma, desde que tenho estado aqui em Roma, o meu açúcar no sangue tem andado muito melhor. O senhor, desculpe, o senhor andou nem 3 dias em Roma, mais do que o que anda o ano inteiro em Lisboa, e agora está-me a dizer que são os ares de Roma que melhoram a sua diabetes. O senhor está a passar muito tempo sentado e muito tempo parado. E de facto é isto que as pessoas às vezes esquecem-se. As pessoas têm que praticar regularmente uma atividade física. A atividade física, é lógico, o tabaco não se discute, não se fala. O fumador diz habitualmente, o tabaco dá prazer. A dependência ao tabaco é de tal maneira grande que dá desconforto quando ele não tem a nicotina no sangue. Isso é que dá a falta do tabaco. O fumar não dá prazer.
O único prazer que o tabaco poderá dar a um fumador é que inibe e para com a abstinência e o síndrome de abstinência que a nicotina provoca quando eu não tenho os meus níveis cá em cima. Isso sim, isso é que eventualmente poderá prazer, mas é um prazer falso, é um prazer que é resultante de uma dependência. O tabaco dá dependência, o tabaco não traz saúde a ninguém, só traz despesa, não só a nível pulmonar, como a nível cardiovascular. Os indivíduos que são fumadores têm mais facilmente infarto agudo do miocárdio, têm mais facilmente cancro do pulmão, são indivíduos que têm uma insuficiência cardíaca importante, podem ter complicações vasculares a nível de todos os órgãos, cérebro, rins, membros, coração, pulmões. Fumar é um dos disparates maiores que o indivíduo pode começar a fazer. Agora vem aquelas coisas do cigarro eletrónico. Mentira, não funciona. Cigarro é cigarro, eletrónico ou não. O cigarro eletrónico poderá ter algumas vantagenzinhas comparativamente com o cigarro não eletrónico, mas o cigarro eletrónico só agora é que entrou e, portanto, aquilo que nós temos, ainda vamos perder muitos anos de vida para tentar perceber os malefícios do cigarro eletrónico, mas que não deixa de ser um cigarro. Não deixa de ser um cigarro, eu não deixo de inalar a nicotina e não deixo de precisar dela. E a nicotina dá-me dependência, a nicotina provoca-me alterações no meu aparelho circulatório. E é isto, no fundo, aquilo que a Fundação tem vindo durante estes 30 anos a dizer: deixem de fumar, mexam-me esse rabo, mexam-me essas pernas, não sejam sedentários, façam uma alimentação mais cuidada, cuidado com o sal, cuidado com as gorduras alimentares, façam a medicação que o médico vos aconselha a tomar, mas vigiem e controlem a medicação que vocês estão a fazer. Verifiquem que efetivamente o medicamento está a surtir efeito, o colesterol está a baixar, a minha diabetes está mais controlada, a minha tensão arterial anda mais controlada. E se o doente fizer isto, tem uma qualidade e uma esperança de vida quase igual àquela que o indivíduo que não tem destes problemas tem. E, mesmo portanto, para o insuficiente. mais vale prevenir do que remediar. Ok. Então fica aqui, além dos conselhos do Dr. Luiz Negrão aos ouvintes, fica também o convite para todas essas atividades que vão ocorrer em maio, não é? Aqui no nosso mês do coração. E os ouvintes que queiram participar de algumas das atividades, que então entrem ao Facebook da Fundação Portuguesa de Cardiologia, ou então vão na página da Fundação, que tem lá todas as explicações. Todas as explicações. E mais, e podem baixar uma série de conselhos e uma série de publicações que nós temos para as pessoas lerem, em vez de estarem a jogar aqueles jogos que os tablets a gente pode pôr no tablet, em vez de jogar nessas coisas, a gente pode pôr um livrinho, podemos baixar um livrinho daqueles, um desdobrável daqueles, e enquanto estamos no autocarro ou no comboio, enquanto estamos nos transportes públicos, em vez de andarmos a jogar aquele jogo das estrelas e dos diamantes que se chocam e acontece, que eu não sei, confesso que não sei jogar aquilo, podem ler calmamente e aprender alguma coisa sobre como prevenir as doenças cardiovasculares. Agradecemos aqui a presença então do Dr. Luiz Negrão no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.